Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 3 da disciplina de Fundamentos de Farmacogenética e Toxicogenética e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre varfarina e o gene VCOR-C1. Eu sou a Beatriz Caramês e vou começar falando um pouco sobre o mecanismo de ação. Bom, a varfarina é um anticoagulante e antagonista de vitamina K, que age inibindo a produção de vitamina K por enzimas redutases, ou seja, que fazem redução, em especial a enzima vitamina K epoxirredutase. Esse fármaco inibe irreversivelmente a solubilidade 1 da enzima. Bom, mas antes de explicar mais especificamente o mecanismo, é importante entender o ciclo da vitamina K, que está representado nessa imagem, né, maior, sobre a qual esse fármaco age diretamente. Bom, a vitamina K1 ativa sofre redução por uma enzima redutase e se torna a vitamina KH2, ou hidroquinona, a qual também é ativa e capaz de realizar o processo de carboxilação de algumas substâncias. Ao realizar essa carboxilação, a KH2 sofre oxidação e transforma-se em 2,3-epoxivitamina K, a qual é inativa. A enzima epoxirredutase, então, reduz a epoxivitamina K à vitamina K1 ativa, e assim o ciclo todo é reiniciado e a vitamina é reutilizada. Bom, a KH2 é um cofator usado na gama-carboxilação de resíduos específicos do ácido glutâmico, a fim de formar o ácido gama-carboxiglutâmico, o GLA, que é o aminoácido presente nos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10. A carboxilação induz uma alteração conformacional que permite que os fatores se liguem ao cálcio e às superfícies fosfolipídicas das membranas, resultando na aceleração e sucesso do processo de coagulação. A varfarina, então, ao inibir a ação das redutases envolvidas no ciclo da vitamina K, diminui a concentração de vitamina K2 disponível, limitando o processo de carboxilação e, consequentemente, impedindo a coagulação, uma vez que fatores não carboxilados são biologicamente inativos e, portanto, servem para interromper a cascata de coagulação. É importante ressaltar que a varfarina cria um paradoxo bioquímico, pois seu mecanismo de ação também impede a ação de proteínas T e S, cuja função é a degradação dos fatores 5A e 8A, e, portanto, correspondem a proteínas anticoagulantes plasmáticas naturais. O paradoxo do mecanismo desse fármaco reside no fato dele provocar tanto um efeito anticoagulante, devido à inibição dos fatores pró-coagulantes, quanto um efeito potencialmente trombogênico, resultante da alteração da síntese das proteínas C e S, que correspondem aos inibidores naturais da coagulação. Então, ao inibir um anticoagulante, você está favorecendo a formação de coágulos, os trombos. Aqui eu coloquei uma imagem de fonte de vitamina K, em geral são verduras escuras, e uma imagem bem pequena e simplificada da cascata de coagulação. Um pouquinho para vocês sobre a farmacocinética da varfarina. Bom, como a gente já sabe, a farmacocinética ela se baseia em 4 pilares principais: a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção da droga. Falando sobre a varfarina e, primeiramente, sobre sua absorção, essa droga apresenta quase 100% de biodisponibilidade oral, sendo que ela atinge seus picos de concentração cerca de 4 horas após sua administração. O seu volume de distribuição, por sua vez, ele é pequeno, cerca de 0,14 litros por quilograma, e ele é limitado justamente porque cerca de 99% da droga se acopla a proteínas plasmáticas, como, por exemplo, a albumina. Bom, antes de a gente falar sobre a metabolização da droga, é importante ressaltar que a varfarina ela é comercializada atualmente como misturas racêmicas iguais dos enantiômeros R e S varfarina, e os quais, por sua vez, possuem suas próprias enzimas de fase 1 para a metabolização. A S-varfarina, por exemplo, é 5 vezes mais potente que a R-varfarina, e ela é metabolizada principalmente pela isoenzima CYP2C9, pertencente à família citocromo P450. Essa família ela é expressada principalmente no fígado, e como já dito, ela participa da hidroxilação da S-varfarina a partir de uma via transportadora de elétrons dependente de NADPH. A rivarfarina, por sua vez, ela é menos potente, como já foi dito, e ela é metabolizada pelas isoenzimas CYP1A2 e CYP3A4. Aqui do lado, a gente deixou essa imagem bem simplificada, só para poder fazer a relação entre os enantiômeros e suas respectivas enzimas de metabolização. A metabolização de fase 2 da varfarina ainda não foi muito bem elucidada, esse mecanismo, porém sabe-se que pode formar conjugados de sulfatos e glucuronílicos. Em conclusão, a meia-vida farmacocinética da varfarina é de aproximadamente 36 a 42 horas. Os produtos de seu metabolismo eles são inativos e 92% excretados na urina. A eliminação ela é predominantemente renal, com uma depuração pequena, ou seja, em um homem de 70 kg, uma pessoa de 70 kg, é cerca de 0,2 litros por hora.
Agora eu vou falar sobre os genes e polimorfismos que alteram a dose da varfarina. A farmacogenética da varfarina é considerada um exemplo clássico. Muitos estudos tentam explicar os fatores que influenciam sua resposta e definir um algoritmo de dosagem que leve em consideração os fatores genéticos e não genéticos. Existem 3 genes relacionados. Tem a CYP2C9, que é a enzima metabolizadora da droga, o VORC-C1, que é o receptor farmacológico que a droga tem como objetivo de inibir, e o CALU, que é um inibidor do ciclo da vitamina K e também um gene regulador do VCOR-C1. Aqui a gente relaciona a atividade do gene com a dose da varfarina, considerando se tiver maior atividade desses genes, o que acontece com a dose da varfarina. O principal gene é o do VORC-C1, como já dito, é o alvo farmacológico da varfarina, e só ele prediz cerca de 15 a 30% da variabilidade na resposta, tornando, então, o maior preditor para a dosagem. São 3 polimorfismos mais comuns e bem estudados que foram definidos. O primeiro e mais importante é o RS992323-1, que também tem 2 outros nomes na literatura. É causador do fenótipo de dose baixa e é um SNP na região promotora do gene. Isso vai alterar a ligação de fatores de transcrição do gene. O SNP é uma troca de nucleotídeos T e C na posição 3673, na fita positiva, mas é importante ressaltar que o gene é expresso na fita negativa, sendo então os nucleotídeos trocados no gene mesmo G e A. Para as pessoas com alelo G, o gene é mais ativo do que com alelos A e são mais transcritos. Esse efeito é aditivo. Para cada alelo A, diminui cerca de 20% da dose. Outros 2 polimorfismos é o RS99344338, é um SNP no primeiro intron do gene, e foi o primeiro SNP associado ao fenótipo da varfarina em dose baixa. Ele também é encontrado em associação com o SNP anterior e nos mesmos haplótipos. O último é o RS7294, é um SNP na região do 3' TR, que pode estar associado a uma dose mais alta de varfarina. Ele geralmente não é encontrado nos mesmos haplótipos que os 2 anteriores. E ambos aqui você também consegue ver os outros nomes na nomenclatura de acordo com a posição e nucleotídeo trocado. Iremos agora falar sobre como essas variantes alélicas irão afetar a farmacocinética e a farmacodinâmica da droga. O gene VCOR-C1 é o responsável pela produção da sominidade 1 da enzima vitamina K redutase, que é a enzima que irá transformar a vitamina K em sua forma inativa para a sua forma ativa, produzindo assim um efeito coagulatório. A varfarina irá se ligar a essa sominidade 1, impedindo que a reação ocorra, produzindo assim um efeito anticoagulatório. A variedade alélica mais comum de afetar o gene VCOR-C1 é um polimorfismo do tipo SNP, que irá fazer com que o gene produza sominidades 1 defeituosas, produzindo assim uma enzima vitamina K redutase ineficaz, incapaz de transformar a vitamina K inativa em sua forma ativa. Isso acaba por não afetar a farmacocinética da droga, já que não vai afetar a sua absorção, distribuição, metabolização ou excreção.
Porém, irá afetar a farmacodinâmica da mesma, pois haverá uma menor interação entre droga e receptor, já que o receptor, sumilidade 1 da vitamina K redutase, e estará em menor quantidade em sua forma eficaz, em sua forma capaz de efetuar a sua função de reduzir a vitamina K inativa para sua forma ativa. Isso acaba trazendo alguns problemas, pois a presença de um ou dois alelos variantes representa um risco de eventos cardiovasculares graves, de hemorragias, pois por haver mais drogas em um cenário normal, mais drogas para menos receptores. A varfarina acaba sendo responsável por 33% das hospitalizações associadas a eventos adversos no uso de drogas nos Estados Unidos. Portanto, a FDA, a associação que regula comida e droga lá nos Estados Unidos, acabou por incluir informações farmacogenéticas na bula em 2007 e, em 2010, a inclusão das variantes dos genes e tabelas de doses recomendadas para cada combinação de polimorfismo, além de recomendar a realização de testagem genética antes do início do tratamento para que se descubra qual a dose recomendada para cada paciente. Bom, falando um pouco sobre os dados populacionais, sabemos que o Brasil é um país muito miscigenado, de modo que não é possível simplesmente extrapolar frequências de polimorfismos provenientes de estudos internacionais. Na literatura disponível, há um artigo de revisão brasileiro que selecionou estudos sobre a varfarina e o VCOR-C1 da plataforma PubMed e publicações de membros da Refargen, Rede Nacional de Farmacogenética. Foram analisados dados de diversos farmacogenes e os resultados de frequência do polimorfismo VCOR-C1, RS9923231, na população brasileira são demonstrados por essa tabela. 37,2% dos indivíduos autodeclarados brancos apresentaram um alelo alterado pelo polimorfismo, 30,6% para os autodeclarados pardos e 23,8% para os autodeclarados pretos. Isso indica que a frequência para o polimorfismo diminui progressiva e significativamente à medida que a frequência de ascendência africana individual aumenta. Esse estudo de 2012 analisou a frequência do mesmo polimorfismo em um grupo de indivíduos brasileiros autodeclarados ameríndios, tupiniquins e guaranis. O resultado foi 40,1% dos tupiniquins e 37,3% dos guaranis, respectivamente, apresentaram alelos A. Um outro estudo comparou a frequência de polimorfismos entre nativos japoneses e primeira geração de descendentes japoneses nascidos no Brasil com brasileiros sem nenhuma ascendência japonesa. Não houve diferença significativa entre os dois primeiros grupos, mas comparando com brasileiros sem ascendência japonesa, há grande variação na frequência. Bom, vou falar um pouco sobre o teste clínico. Primeiramente, tem o laboratório Genomic, localizado em Bela Vista, São Paulo. A varfarina é comercializada como Marevan. Primeiro ocorre a coleta através do sangue periférico, depois há o isolamento do DNA genômico dos leucócitos ou glóbulos brancos. Depois ocorre a amplificação pela técnica de PCR e o mini-sequenciamento das regiões amplificadas pelos genes CYP2C9 e VCOR-C1, que são 4 variantes analisadas. O prazo de entrega é de até 30 dias úteis e o preço do teste é de R$ 475. Depois tem a Gentec, que é localizada em Florianópolis, Santa Catarina. O exame é realizado por um kit que a empresa disponibiliza. A coleta é simples, indolor e não requer profissional habilitado. No caso, para analisar a varfarina, o kit é o Cardiogene. O prazo de entrega é de até 30 dias úteis e o preço do teste é de R$ 3.980. É um kit que analisa 26 genes e tem 33 fármacos. A Gentec ela tem parceria com o Hospital Albert Einstein, então ela é uma grande empresa. Agora, um laboratório internacional é a Genelex, que ela situa-se em Seattle, nos Estados Unidos. Ocorre 2 tipos de coleta: a coleta por swab bucal, de preferência 4 tipos de swabs. Depois também tem a coleta através do sangue periférico, que depois ele é transferido para um tubo de EDTA, e assim depois ele é analisado. O prazo de entrega é de até 10 dias úteis, e o preço é necessário ligar no laboratório.
Eu encontrei esse site que é muito interessante, chamado Varfarin 12, que auxilia médicos e clínicos a consultarem rótulos e ajustar a dose da varfarina para pacientes. Então, aqui ele pergunta a etnia, o peso, o gênero e os polimorfismos identificados.